sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Informamos o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Augusto Farias da Cunha, recebido por meio do Fale com as comissões, em que sugere a elaboração de projeto de lei que determine que os empréstimos do governo do Estado junto a bancos privados sejam sujeitos a juros menores do que aqueles da dívida do governo. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 9.219/2024, em que informa que o imóvel em questão pertence à Embrapa, mas está sendo utilizado pela EPAMIG, que é a entidade mais adequada para fornecer as informações. Ofício da Secretaria de Estado do Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 9.219/2024, em que informa que, desde 2021, foram investidos mais de 12 milhões em obras nas unidades da EPAMIG, mas que a demanda total supera 60 milhões. A unidade de Caldas da EPAMIG recebeu R$ 600 mil para a reforma da vinícola e estão previstas para 2025 obras para reformar telhados e calhas. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 9.220 de 2024, em que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico se coloca à disposição para articular com o CORE e MGI o CONFERE, proposto para aprimorar políticas públicas relacionadas à representação comercial. Ofício da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 9.707 de 2024, em que argumenta que o tratamento tributário setorial implantado em 2024, reduziu a carga tributária do ICMS sobre o vinho produzido no Estado de 25% para 3%, tornando o setor mais competitivo, e que a exclusão dos vinhos do regime de substituição tributária comprometeria o controle fiscal, incentivaria a concorrência desleal e afetaria a arrecadação. Passamos à segunda fase da ordem do dia, em que compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Aliás, segunda fase. É a primeira, por isso que eu estou falando, ficou, por isso que eu estou vendo. Estou com 2 segunda fase. Aliás, nós passamos a segunda fase aqui, mas passamos à primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei 1264/2015, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel manterem postos de atendimento presenciais em localidade de população acima de 20 mil habitantes, de autoria do deputado Sargento Rodrigo. O relator era o deputado Fábio Avelar. Será retirado de pauta por ausência de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 2035/2015, em primeiro turno, dispõe sobre o serviço de telefone de atendimento ao cliente da outras providências, de autoria do deputado Elismar Prado, relator do deputado Oscar Teixeira, também retirado de pauta por ausência de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 1540/2023, em primeiro turno, institui a política estadual de fortalecimento do turismo na área de influência da Serra do Caraça, Protur Caraça, de autoria do deputado Adriana Varenga, relator deputado Vitório Júnior, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Passo a emitir o parecer. Com a palavra, o deputado Vitório Júnior. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1540 de 2023. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei em epígrafe visa instituir a política estadual de fornecimento do turismo na área de influência da Serra do Caraça, Protur Caraça, publicada no Diário Legislativo 19/10/2023,
Foi a matéria distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico para parecer em análise preliminar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, a constitucionalidade e a legalidade com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora essa matéria, essa comissão, para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado ao artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em comento visa instituir a política estadual de fortalecimento do turismo na área de influência da Serra do Caraça. Pretende, entre outros objetivos, promover ações relativas ao planejamento, à coordenação e ao fomento do turismo na área de influência da Serra do Caraça, desenvolver e difundir o atrativo, bem como preservar as riquezas naturais da região. Em sua análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o Estado tem competência legislativa para tratar da proteção do patrimônio histórico e cultural, turístico e ambiental nos termos da Constituição da República. Apontou, contudo, não ser apropriada a previsão de se criar órgão público na estrutura do Poder Executivo, conforme prevê o artigo 6º do texto original da proposição. Indicou também que o artigo 7º do projeto, que autoriza a celebração de contratos, convênios ou instrumentos similares, é inapropriado, visto que tal criação constitui prerrogativa própria da função administrativa, que não depende de previsão ou autorização legal. Dessa forma, opinou pela aprovação da matéria com emenda número 1, que apresentou com vistas a sanar o problema apontado. No que é próprio dessa comissão, cabe destacar riqueza do patrimônio em seus aspectos históricos, gastronômico e turístico da região da Serra do Caraça, área que contém a Reserva Particular do Patrimônio Natural, Santuário do Caraça, unidade de conservação reconhecida em nível federal desde 1994, e ainda tombada em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1955. Trata-se de região de importante patrimônio natural que integra a área de proteção ambiental ao sul da região metropolitana de Belo Horizonte, a APA Sul da região metropolitana. A região da Serra do Caraça se destaca também pelo Santuário do Caraça, complexo cujas origens remontam ao século XVIII. O santuário tem como ponto central a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, construção em estilo neogótico, de notável valor arquitetônico, que data da segunda metade do século XIX. Local que há mais de um século atrai peregrinos e se destaca como um dos principais destinos do turismo religioso do Estado. A Serra do Caraça também dispõe de atrativos típicos de turismo de aventura, dos turismos gastronômicos, como o pão brocó e o ecoturismo, com destaque para a observação de famílias de lobo-guará, constituindo importante destino no território mineiro, em razão da atração de turistas. O complexo conta com 2 pousadas, restaurantes e lanchonetes e contribui ainda para a ocupação da rede hoteleira dos municípios próximos. Assim, além de importante patrimônio natural, a Serra do Caraça é também elemento para desenvolvimento cultural e turístico de Minas Gerais. A Lei 22.765, de 2017, que institui a Política Estadual de Turismo, definiu entre seus instrumentos o Plano Mineiro de Turismo e os Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável. Em termos legais, o ideal seria que a política que pretende instituir com o projeto em estudo estivesse contida em alguns desses planos. No entanto, diante da incipiência desses instrumentos e dada a importância da Serra do Caraça para o Estado, a propositura da matéria em estudo nos parece, nesse momento, adequada. Ela busca definir a Serra do Caraça conforme a política pública estadual de turismo, como um destino que merece atenção específica do governo estadual, garantida a participação da sociedade civil. De fato,
por se tratar de uma reserva particular. A interação entre a sociedade civil e o poder público é essencial para o seu pleno desenvolvimento. Concordamos com o aperfeiçoamento proposto pela Comissão Jurídica, julgamos pertinente ainda remeter a regulação à definição da área de influência da Serra do Caraça. Por fim, propomos também melhorias em matéria de logística ao texto, sem alterar sua substância. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1540 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições de dispensa apreciação do plenário. Requerimento 5.434/2023, turno único, requerem ser formulada manifestação de repúdio ao Parlamento Centro-Americano, Parlacem, por retirar de Taiwan a condição de membro observador internacional desse Parlamento e conceder essa condição à China. A sessão está suspensa por alguns minutos. Vem cá. Oi? Estamos tornando sem efeito a leitura e vamos retirar da pauta. A meu requerimento. Senhores deputados que aprovam retirada de pauta do requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, turno único, requer ser formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Crédito Cressol por seus 20 anos de serviços prestados ao fomento de atividade de agricultores familiares e pequenos empresários do público varejista, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 9.699/2024, em turno único, requer ser encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providência para dar a denominação de Praça Itália a uma praça da capital, considerando-se a notável contribuição do povo italiano para Belo Horizonte, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.700/2024, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com a Coxa em azeites saborizados por ter sido premiado em um dos maiores concursos do mundo de azeites, a Evo Iocchi, na Itália, quando o azeite fabricado por essa empresa foi medalha de ouro nos sabores pesto, laranja e tomilho, e medalha de prata sabores defumado, alho negro e trufa branca, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.781/2024, em turno único, requer ser formulada a manifestação de apoio a ser enviado ao Senado Federal projeto de lei federal número 2.730, que cria a Rota Turística Caminho do Imigrante Italiano em Minas Gerais, em atendimento à solicitação da Câmara Municipal de Ouro Fino, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.848/2024, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, CNDI, pela aprovação de moção crítica ao aumento aprovado pelo Banco Central do Brasil em 11/12/2024 da taxa básica de juros em mais de 1%, de autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Em votação. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.930/2025, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com o senhor Áureo Calçado Barbosa pela dedicação e pelas relevantes contribuições para o polo moveleiro de Ubá e região durante os 9 anos que foi presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá, Intercind,
atuando na gestão e na coordenação das ações em prol do crescimento e do fortalecimento das indústrias moveleiras da Zona da Mata, promovendo a indústria moveleira local e estimulando a economia da região. De autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.979/2025, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com a ArcelorMittal Brasil pela eleição, pelo anuário Época Negócio 360 Graus, como empresa do ano e pelo primeiro lugar no setor de mineração e siderurgia, de autoria do deputado Duarte Becher. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, que o deputado que subscreve. Requerimento 4.291/2023. O deputado que subscreve requer que seja formulada manifestação de repúdio à IBM Brasil pela exclusão de profissionais de TI de Minas Gerais em processo seletivo para a contratação de programadores, discriminando claramente os profissionais do nosso Estado, da nossa gente, do nosso povo. Não admitiremos mineirofobia. Requer ainda ser dado ciente dessa manifestação presidente e líder de tecnologia da IBM Brasil, senhor Marcelo Braga, na rua Tutóia, número 1157, Vila Mariana, São Paulo. Senhores deputados, em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. De autoria do deputado Enes Cândido, como requerimento de comissão número 9.406/2024, requerendo que seja realizada audiência pública no município de Valadares, governador Valadares, para debater o lançamento da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Leste Mineiro, que promoverá ações visando fortalecer e impulsionar o crescimento da região, impactando positivamente a qualidade de vida da população. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Mauro Tramonte, requerendo que seja realizada audiência de convidados conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo, Gastronomia, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater sobre os impactos das concessões das rodovias vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte no turismo e desenvolvimento econômico dos municípios. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Esse é o requerimento 11.952 de 2024. Requerimento de comissão número 12.085 de 2025, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso colega de comissão, para requerendo que seja realizada audiência pública para debater a escassez de mão de obra qualificada em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 12.168, 2025, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, pedido de providência para concluir com brevidade o procedimento de concessão de uso oneroso do Parque de Águas de Caxambu, incluído o balneário hidroterápico, uma vez que citado bem, tombado pelo decreto número 896, de 9 de abril de 2002, do município de Caxambu, e pelo Estado de Minas, pelo meio do decreto 40.288, de 1º de março de 99, se encontra abandonado, deteriorando-se com o passar do tempo, como demonstram os fatos anexados aos autos do processo número tal, que tramita na 10ª Vara Federal Civil de Belo Horizonte. O Parque das Águas Caxambu, além de importante patrimônio natural da cidade, é um grande atrativo turístico municipal que fomenta o desenvolvimento local, inclusive com a geração de empregos. Em votação, requerimentos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 12.187, 2025, de autoria do deputado Mauro Tramonte, para que seja realizada audiência de convidado para debater sobre expectativa de atração turística econômica para o Carnaval de Belo Horizonte deste ano e as regras de segurança e comercialização de produtos impostas pelo município durante a folia. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado.
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o requerimento de comissão número 12.408/2025, para que seja realizada audiência pública para lançamento da Frente Parlamentar de Apoio ao Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e ao Programa Minas Mais Resiliente e Sustentável. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 12.302/2025, de autoria do deputado Oscar Teixeira, também membro desta comissão, vice-presidente, para que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater sobre a falta de mão de obra qualificada e as dificuldades enfrentadas em diversos setores produtivos na região do norte de Minas. Esse requerimento poderia, inclusive, já que é uma audiência pública, para falar sobre a falta de mão de obra no norte de Minas, e tem em votação o requerimento, senhores deputados, com a própria, nesse como se encontra, aprovado. A sessão está suspensa por alguns minutos.